Vejamos o que as Escrituras Sagradas falam sobre cabelos. Seus registros históricos sobre os cabelos de nossos irmãos, lições e, em todos, um aprendizado poderoso. Para continuarmos, fortaleça o canal como comunidade de apoio espiritual, inscreva-se, deixe seu curtir logo no começo do vídeo, comente, deixe seu testemunho, sua opinião acerca do tema em questão ou mesmo um pedido de oração. Essa é uma forma de abençoarmos e intercedermos uns pelos outros. Juízes 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. A história de Sansão, escolhido desde o ventre. Seus cabelos não deveriam ser cortados como sinal de separação e aliança com Deus. Sansão se tornou um homem abençoado e o Espírito de Deus estava com ele. 1 Samuel 1, versículo 11. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deles um filho homem, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. Essa é a história de Ana, esposa de Eucana, que tinha mais uma esposa, Penina. Ana, em sua caminhada dolorosa de aprendizado e crescimento espiritual, sofria com as provocações de Penina, mas em vez de respondê-la, se defender, orou a Deus. Ana sabia da carga energética espiritual que os cabelos carregavam, e pedindo um filho, fez esse voto sobre os cabelos. Deus honrou Ana, e no tempo certo deu à luz um filho e o chamou Samuel. Ana cumpriu seu voto, e navalha alguma tocou os cabelos do menino Samuel. Samuel foi entregue após ser desmamado ao profeta Eli. Samuel desde pequeno ouvia a voz de Deus e se tornou adulto, um grande profeta do Senhor. Amados irmãos, não desprezem o poder da carga energética espiritual que seus cabelos carregam. O Criador, em sua infinita sabedoria, deu leis ao povo de Israel, através de Moisés nesse sentido. Veja agora uma passagem a respeito dos cabelos. Número 6, versículo 5. Todos os dias do voto da sua consagração nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça até que se cumpram os dias que se consagrou ao Senhor, será santo. Deixará crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Esse era o voto do nazereado, um tempo de santidade e separação, e energia espiritual concentrada. Deixem nos comentários se vocês já sabiam da carga espiritual que possuem nossos cabelos. E como vocês cuidam dessa preciosidade? Ah, não se esqueçam. De onde você está me assistindo? Ainda falando sobre os cabelos nas Escrituras Sagradas e seu peso espiritual, vem a grande dúvida: se os cabelos são ferramentas espirituais tão importantes, não devemos cortar os cabelos à luz das Escrituras, em hipótese alguma. Algumas pessoas à luz das Escrituras não cortam os cabelos por motivos de honra e santidade. E está tudo ok. O apóstolo Paulo fala sobre cabelos nessas passagens que poderão ajudar finalmente a compreensão sobre esse assunto. 1 Coríntios 11, versículos 14 a 16 é o texto mais direto sobre isso. Paulo fala sobre a aparência dos cabelos em homens e mulheres, mas também deixa claro que o ensino era cultural, ainda que com princípios espirituais. Uma visão mais simbólica e cultural, mas que carrega um princípio, o cabelo como símbolo de honra e cobertura espiritual. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Naquela época, cabelos curtos, raspados, eram para mulheres escravas e prostitutas.
Sem falar que culturalmente, fazia parte das vestimentas. A maioria das mulheres andavam com véu cobrindo suas cabeças, estando ou não em oração. A Bíblia não proíbe cortar o cabelo, mas ensina sobre honra espiritual. Homens e mulheres devem refletir pureza e autoridade, decência e modéstia. 1 Timóteo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres também se adornem com traje recatado, com pudor e modéstia, não com os cabelos trançados, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Evitar a vaidade. Isaías 3, versículos 16 a 24. Mostra o julgamento sobre a vaidade externa das mulheres de Jerusalém. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham saltitando, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes, e os braceletes, as estolas, os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis, e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os chales, e as bolsas, os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. E será que em lugar de perfume haverá cheiro podre, e por cinto uma corda, e em lugar de belos penteados, cabeça rapada, em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco, e marca de fogo em vez de formosura. Minha conclusão espiritual. A respeito dos cabelos, cortar ou não cortar, à luz das Escrituras. Se você sente que o Espírito Santo está te conduzindo a deixar crescer os cabelos como forma de consagração, obedeça. Se cortar por limpeza, leveza ou mudança sem vaidade, não há pecado algum. Mas se o cabelo virou símbolo de orgulho, status ou sensualidade, é necessário rever suas intenções. Enfim, não eram só os da parte de Deus que sabiam, entendiam a importância espiritual dos cabelos, como cobertura espiritual, como condutores e receptores energéticos. É verdade que os cabelos carregam identidade, consagração e sinais da jornada com Deus. Mas os pagãos também entendiam essa importância dos cabelos e o peso espiritual que eles carregam. Diversas civilizações entendiam os cabelos como algo místico e sagrado. Aqui estão apenas algumas crenças marcantes. Egípcios acreditavam que os cabelos guardavam energia vital e, por isso, apenas sacerdotes podiam cortá-los em certos períodos. Indianos, nas tradições védicas, cortar o cabelo podia significar um fim de um ciclo espiritual. Muitos ascetas deixavam crescer os cabelos como sinal de renúncia. Africanos tradicionais. Muitos povos viam o cabelo como porta de entrada do espírito, e certos penteados e cortes representavam status espiritual. Finalizando, lembram-se da história de Sansão que relatei aqui para vocês? Pois é, agora lhes conto o fim dessa história. Sansão realmente era consagrado desde o ventre de sua mãe, se tornou homem abençoado e o Espírito do Senhor era com ele, de modo tal que Sansão era extremamente forte. Porém, Sansão não tinha domínio próprio. Se relacionou com várias mulheres e, como se isso não fosse o bastante, eram mulheres que não pertenciam ao povo de Deus. A última, Dalila, mulher do vale de Soreque, persuadida pelos governantes filisteus, ficou encarregada de convencer Sansão a revelar sobre em que consistia sua grande força. Várias vezes Dalila perguntou a ele, e Sansão inventava uma história a respeito da fonte de sua força. O pior é que toda vez que ele contava a Dalila, os filisteus, com a ajuda dela, atentavam contra a vida dele. Certa vez,
A alma de Sansão se angustiou com a importunação de Dalila e resolveu contar. Juízes 16 versículos 16 a 22. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele o moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Sansão cego foi posto como entretenimento, para divertir os governantes e muitos outros filisteus, que riam dele. Foi colocado entre 2 colunas que seguravam o teto do templo. Juízes 16, versículos 27 a 30. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor, e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. E aí, vocês gostaram de entender mais sobre a importância dos cabelos e, finalmente, se podemos cortá-los ou não? Deixe nos comentários. Compartilhe com amigos e familiares. E que Deus abençoe vocês.